pessoal, nesse tutorial a gente vai ver mais algumas ferramentas de edição do QGIS. E para lembrar o que foi feito nos últimos tutoriais, a gente baixou duas MDs do banco de dados do Topodata, a gente uniu elas, equalizou elas e depois reprojetou elas para que todos os dados aqui estejam em UTM, no sistema UTM em metros. Só que eu não preciso trabalhar com essa área gigantesca que eu baixei aqui. Eu só preciso de uma área menor dentro, claro, dentro dos limites aqui, mas é uma área menor para o meu projeto. E eu não vou precisar de todo o resto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou recortar essa imagem aqui que eu tenho para excluir todos os pontos que vão ser desnecessários para mim e trabalhar só com o que eu preciso no projeto. E para isso a gente vai usar uma ferramenta que a gente já viu nos primeiros tutoriais, que é o Quick Map Services, que a gente acessa aqui na aba web, e a gente vai usar o satélite do Google nesse tutorial. Uma área bem interessante aqui que a gente vai escolher é do início aqui da orla de Porto Alegre, com o gasômetro, Beira-Rio aqui, e essa região mais aqui no interior, porque tem variações altimétricas relevantes e a gente vai poder ver várias coisas interessantes nas curvas de nível e nos mapas de calor nos próximos tutoriais. Então, para criar essa camada recorte que a gente vai gerar, a gente vem aqui nesse terceiro ícone aqui, nova camada, Shapefile é o nome dela. Tem uma diferença entre essa camada que a gente vai gerar e todas as outras que a gente viu até agora, que é o tipo de dados que a gente utiliza. Todas as camadas que a gente viu, essa do Google, do satélite, reprojetado, mesclado, que tinha antes, as que veio do Topodata, elas utilizam dados raster. Os dados raster funcionam assim. Cada ponto da tela, cada pixel, tem uma informação, no nosso caso de altitude, única. Uma informação única para cada pixel. Então, a soma, o conjunto de todos esses pixels vai construir uma imagem que, no caso dessa reprojetada, era uma imagem em preto e branco, onde variava os tons de cinza, mais escuro ou mais claro. Já os dados vetoriais, que é essa camada que a gente está criando, o shapefile, eles utilizam polígonos. Ou seja, tu não sabe o que tem, o que é externo ao polígono ou o que está próximo, tu só sabe o que acontece naquela linha específica do polígono. Tu não sabe as informações a cada ponto, a cada pixel da imagem. E qual que é a gente vai utilizar aqui polígono mesmo. E qual que é a diferença de um dado vetorial para um dado raster? Por exemplo, na hora de visualizar as curvas de nível, os dados são shapefiles, são dados vetoriais. Então, a gente consegue ver aquelas linhas porque todos os pontos da imagem que estão, digamos, a 100 metros, ou 200 ou 300 metros, a gente define esse limite, vão aparecer dentro desse polígono, desse conjunto de linhas. Mas às vezes a gente precisa de mais informação. Digamos assim, não adianta para mim saber que no quilômetro zero da rodovia a cota é 800 metros e lá 1000 metros depois, no primeiro quilômetro, aos 1000 metros, a cota seja 800 também. Isso quer dizer que o terreno é plano? Não, daqui a pouco no meio disso tudo tem um barranco, um canyon ou uma montanha. Então a gente precisa dos dados raster, ou seja, a cada ponta a gente precisa saber a informação para trabalhar com certeza, com confiança e não cometer erros no projeto. E é por isso que os dados, os dados das curvas de nível são raster também. Eles não são vetoriais, são dados raster. Mas na hora de visualizar, foi um exemplo didático, é um shapefile, um dado vetorial. E a gente seleciona aqui o Sirgas 2000, que é o nosso sistema de referência. A gente tem que definir aqui o nome da camada, recorte. Qualquer um, e aqui também qualquer coisa. Teste. Para editar essa camada, a gente vai aqui nesse lapisinho aqui e depois clica em gerar polígono. E a gente pode selecionar qualquer ponto, os pontos da nossa região que a gente queira. No final a gente clica com o botão direito do mouse e dá um OK. Para alterar as propriedades dessa camada, a gente seleciona ela, clica com o botão direito do mouse de novo e vai em propriedades. E aqui é bem interessante a opacidade. Vou mudar aqui para uns 30% para ficar bom de tanto ver essa camada quanto que está atrás dela, o mapa. Mas podem mudar a cor, a achura, tem várias opções aqui
de propriedades aqui. Ah, se eu errei, eu quero editar essa camada, eu quero mudar os pontos, eu fazer alguma coisa. Eu clico no botão aqui ao lado do gerar polígono, é o botão de edição. Eu posso selecionar os vértices e alterar a posição deles. Eu posso alterar a posição das próprias linhas ou gerar novos vértices aqui. E se eu clicar com o botão direito nessa imagem, aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, vai aparecer o editor de vértice, onde cada um dos vértices do polígono que eu criei vai estar com uma posição XY em metros no meu programa. Se eu quiser mudar para deixar certo ou mudar o valor por qualquer motivo, é bem simples aqui. Opa, tem um valor errado aqui. Mas só rapidamente para ver a diferença que fica. Já mudou o ponto ali, é bem simples de utilizar essa ferramenta. No final, quando eu tiver com a minha camada pronta, eu só desmarco o lápis e salvo a camada. E está tudo pronto. Agora, para recortar essa camada reprojetado que eu tenho aqui embaixo, nesse recorte aqui, nessa região, eu vou em Raster, extrair e recortar raster pela camada de máscara. Então a camada de entrada vai ser a camada que vai ser recortada, no meu caso, a reprojetado, que é aquela camada que veio do Topodato, do banco de dados Topodato, que eu mexi nela, e recorte é os limites que eu quero botar nela. A SRC, o Sistema de Referência de Coordenadas, vai ser o Sirgas 2000. É importante botar esses dados para não dar nenhum erro depois. Tá pronto, o programa já gerou essa camada recortada. A visualização é bem ruim, mas a gente não vai ver assim. A gente vai depois ver em curva de nível, em mapas de calor. Mas lembre que todos esses dados aqui eles estão em raster, ou seja, cada ponto, cada pixel dessa imagem, ele carrega a informação de cota consigo. E isso vai gerar as diferentes tonalidades de cinza que a gente vê aqui nessa imagem. Já as curvas de nível, na hora da visualização só, elas vão estar em vetoriais, ou seja, aqueles polígonos das curvas de nível, eles são dados vetoriais, mas eles são gerados por dados raster, que é toda essa imagem que a gente tem a cada ponto uma informação diferente. E é isso aí, pessoal. Esperamos vocês nos próximos tutoriais. Falou!